Alô, som. Amém. Então, vamos seguir. Apocalipse capítulo 6. Eu te falava ainda há pouco sobre a grandeza dessa separação, que embora não faça parte do original, mas eu tenho visto a mão poderosa de Deus nessa divisão de capítulos e versículos. Tenho visto a mão poderosa de Deus mesmo. Uma coisa que eu digo assim, meu Deus, Deus sempre será infinitamente maior do que aquilo que nós ousarmos pensar. Você vê que o 9, nós descobrimos que o 9 é o número da promessa. Por isso a mulher tem a sua gravidez de 9 meses. Zacarias 9:9 fala do cumprimento da promessa, que Jesus entraria, o Salvador, o Messias, montado numa jumentinha em Jerusalém. É demais, é incrível, né? O 6 é o número do homem. Deus criou o homem no sexto dia da criação, não no nosso sexto dia, tá? No sexto dia da criação, Deus deu ao homem 6 dias para trabalhar. E a Bíblia tem 66 livros, e você vai vendo as coisas impressionantes tomando conta, no sentido, o número da besta é 666. Isso aí também tem outro sentido bem complexo que nós vamos ver caminhando aqui em Apocalipse. Então, e olha aqui, nós estamos deparando aqui com o capítulo 6 de Apocalipse. E nesse capítulo 6 vem a manifestação do homem do pecado, o homem da iniquidade. Então, quer dizer, eu não sei nem se eu sou apaixonado mais pela Bíblia. Acho que paixão já ficou para trás. Sabe, a Bíblia é um negócio impressionante. Só te resta dar vida por ela. Verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus. Mas tem que estudar, irmão. Tem que pagar o preço. Aproveita o teu tempo, entende? Aproveita, você tem tempo. Esquece o ping-pong, esquece o futebol. Esquece, irmão. Se você quer um ministério, quer ser integrado no reino de Deus, pode esquecer os prazeres do mundo. Pode esquecer. Ah, sou jovem. É de jovem que se começa. A Bíblia são 66 livros. Se você não começar de jovem, você não vai chegar lá nunca. Eu comecei a ler Bíblia com 22 anos de idade. Até hoje não parei. Comecei com 22 anos. Tem um pregador que ele diz assim, eu comecei a ler Bíblia com 10 anos. Eu falo assim, tá aí, homem privilegiado. Filho de crente? Eu era filho de espírita e católico. Fui conhecer Bíblia com 22 anos. Mas eu soube aproveitar o meu tempo. Eu soube. Enquanto na igreja, os meus colegas, os irmãos em Cristo, né, no domingo, aquele sol bonito, lá ia um para a praia, outro para vôlei, outro para o futebol. Final de semana eles marcando encontro de assistir MPB na apoteose, por aí afora. Eu não. Tô fora. O que você vai fazer? Eu vou ficar em casa lendo Bíblia. E tu vai acabar ficando fanático. Não tem problema não. Hoje, olha para eles e olha para mim. Vale a pena seguir a Escritura. Te garanto, vale a pena. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Eles já caíram em várias covas, das quais eu fui liberto, eu fui livre. Não caí, não cheguei a cair. A lâmpada dos nossos pés, luz do nosso caminho é a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que orar. Não tire suas conclusões quando estudar a Bíblia. Não tire conclusão. Espera Deus te revelar. Espera Deus te falar. Estuda. Mas não ouses pensar que o teu estudo será o suficiente para que você diga o que a Bíblia diz. Não. Não é. O teu estudo não é o suficiente para você dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia está acima do teu próprio estudo. Você estuda, mas precisa receber a revelação. Se Deus não te disser que é, não diga que é só porque você estudou. Não é o bastante. Não é o bastante. Nós nunca conseguiríamos chegar à conclusão do que temos chegado só por dedução.
Ah, eu estudei assim. Não, quantos antes de nós já estudaram e escreveram livros que foram best-seller, hoje a gente pega e diz assim, joga no lixo. Foram best-seller. Hoje a gente joga no lixo. Porque eles estudaram e chegaram a uma conclusão. Não é o bastante. Quando se fala de coisas espirituais, o meu estudo só não me revelará a verdade plena. Eu preciso da revelação. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, não adianta só estudar. Tem que consultar a Ele e receber dele a revelação. A Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra. Não descansou como nós entendemos o que é um descanso. Parar, cruzar os braços, deitar na rede, perna pro ar. Minha esposa, traz um suquinho de laranja aí e tal, né? Não é. Descansar de Deus não é se descansar. A Bíblia diz que ele descansou da sua obra. Outras versões dizem que ele cessou. Não usa a palavra descansou. Usa a palavra cessou a sua obra. Traduzida para o português veio a palavra descansou. E muita gente entende mal. Ah, Deus descansou. Ai, que suor. Então eu me lembro sair, vou enxugar meu suor, vou deitar um pouco, vou tirar um cochilo. Não, Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, né? Então o descansar significa descansou da sua obra ou cessou a sua obra. Ele parou aquela obra porque ele a concluiu. Concluiu, então a Bíblia diz que ele descansou. Em algumas versões e diz cessou em outras versões. Mas ele continuou trabalhando. Não mais na criação. A criação estava encerrada. Ele partiu para outras coisas. A Adventista usa muito isso aí, né? A Adventista usa essa passagem também. Sobre o sétimo dia, sábado, entendeu? Ah, tá, do negócio do sábado. Ah, tá. Veja bem, isso aí é uma pura ignorância. Pura ignorância. Quando a Bíblia diz que Deus cessou a sua obra, existia dia de 24 horas, existia homens sobre a terra, está entendendo? Esses dias de Deus não são os nossos dias. Quando a Bíblia fala que Deus no primeiro dia fez uma coisa, no segundo dia fez outra, no terceiro outra, e no quarto dia ele fez o sol. Ora, como é que ele vem chamando de dia coisas que ainda não existia o sol? O que nós entendemos sobre dia é a iluminação do sol. Quando a terra gira e 24 horas vai nos dando dia e noite. Na rotação da terra, nós vamos tendo dia e noite em função do sol que bate sobre a terra. Mas quando a Bíblia fala do primeiro, segundo e terceiro dia, o sol ainda não tinha sido criado. O sol vai ser criado no quarto dia. E como é que Deus já vinha chamando de dia situações em que o sol ainda não tinha existido? Não adianta querer colocar isso na cabeça deles. Não adianta, vai perder tempo. Eles querem andar no Adventista do sétimo dia, deixa eles andarem até o final da vida deles. Tem pessoas que não se convertem nem que Jesus Cristo venha pregar para elas. Pastor Pedro disse que um dia para 1000 anos, né? Sim, aí já entra o aspecto profético de várias situações que Deus quis deixar como simbologia para o nosso entendimento. Um dia como 1000 anos como um dia. Para quê? Para que nós pudéssemos chegar à conclusão do milênio, do arrebatamento da igreja, de uma série de fatores. Bem, então vamos voltar. Apocalipse 6 diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aqui não diz, a expressão não diz que esse cavaleiro do cavalo branco, ele era um vencedor. Não, foi-lhe dado um arco. Arco é símbolo de aliança, de permissão para uma situação específica. Entende? É isso. Essa aliança é uma aliança, eu estou usando o termo aliança, mas para que você entenda melhor, uma permissão.
Esquece até a palavra aliança, que você pode pensar assim, poxa, Deus fez uma aliança com o diabo, né? Não é isso, é uma permissão. Ou seja, aqui o cavaleiro no cavalo branco é o diabo, é Satanás que está com toda a sua permissão de reinar sobre a terra, mas ele vem num cavalo branco, que significa uma paz, porém nós sabemos que é uma falsa paz. Ele não vem com paz, o diabo não quer paz. Os objetivos dele são quais? Roubar, matar e destruir. Ele não quer paz. Jesus falou, ele veio para roubar, matar e destruir. Entende? Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Então aqui foi lhe dada uma permissão, e ele vem com essa permissão se utilizando de uma falsa paz. E foi lhe dada também uma coroa. Por que foi lhe dada uma coroa? Para que ele reine. O diabo reinará sobre a terra. Hoje ele está reinando? Não. Enquanto eu viver no mundo, ele não reina. Eu não deixo ele reinar. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas aqui nós já estamos falando de um tempo em que a igreja vai escapar, sair, né? Paulo diz, a um que o detém, até que do meio seja tirado. Nós já vimos numa das cartas de Apocalipse, que está dizendo assim, ó, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Esta hora da tentação que aquela igreja de Apocalipse será guardada é o arrebatamento, que lhe guardará do reinado do anticristo. Então o diabo aqui, ele vai receber uma coroa, é a permissão para que ele reine. Haverá um império satânico sobre a terra, dominando por completo. Por isso que nós vamos ver aqui que são 4 cavaleiros, né? 4 cavaleiros para nos fazer, para nos reportar ao norte, sul, leste e oeste, aos pontos cardeais. Nós já temos visto isso. Ninguém escapa do reinado do anticristo. Ou se rende a ele, ou morre. E aqui diz, no segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quer dizer, primeiro é o cavalo branco, com a falsa paz. Agora vem um cavalo vermelho, que é a guerra, né? Vermelho representa sangue. Ele tem uma grande espada para fazer guerra. E ele tira a paz da terra. Depois o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Nós vemos aqui outro cavalo, que é o preto. Ele significa fome, porque você vê uma medida de trigo por 1 denário. O denário representava o salário de 1 mês. É trigo que fala aqui? Trigo, uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo era o que a pessoa usava para fazer o pão para comer no café da manhã e da tarde, só no máximo. Por 1 denário. O denário era o salário de 1 mês. Denário é uma moeda romana. Denário é uma moeda romana. Significa que quem vai estar reinando? O Império Romano. Vai estar aí. A filosofia do Império Romano vai estar impregnada nessa situação aí, que a Bíblia está fazendo alusão às coisas deles. Aqui vai dizendo 3 medidas de cevada por 1 denário. Quer dizer, 3 medidinhas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho é símbolo da nação de Israel. Entende?
que Deus vai estar preservando os judeus para uma hora específica? O azeite e o vinho é símbolo da nação de Israel. E eles estarão sendo preservados debaixo dessa catástrofe que Jesus diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nem mesmo os escolhidos, nenhuma carne se salvaria, nem mesmo os escolhidos. Escolhidos não é a igreja, escolhidos é a nação judaica. Quando você vê falar de escolhidos, isenta a igreja dessa história. Escolhidos são os judeus, não é a igreja. Eles foram escolhidos. Os judeus. A referência bíblica, profética, dessa eleição, dessa escolha, está sobre os judeus, não está sobre a igreja. A igreja é chamada de os santos, e uma série de outras referências sobre a igreja. Mas quando se fala de escolhidos, não somos nós. São eles, são os judeus, é Israel. E aqui está dizendo: não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, eles estarão sendo preservados para a hora em que Cristo vai se manifestar. Esse não danifiques não quer dizer que eles ficarão isentos e não sofrerão nada. Não é isso. Significa que eles serão preservados sim, mas não intocáveis. Muita gente de Israel vai cair a espada, muitas cabeças vão rolar. Zacarias capítulo 14 fala de horrores exatamente nesse tempo, é uma coisa ligada à outra. Zacarias fala de horrores que a nação de Israel estará sofrendo: mulheres estupradas, famílias decapitadas, crianças esquartejadas no meio da rua. Contudo, Deus vai preservar uma quantidade para que ele se manifeste no Monte das Oliveiras e honre a palavra que deu a Abraão, Isaque e Jacó. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, o quarto selo. Quem está abrindo os selos? Jesus. Se ele não quiser abrir? Ou seja, isso é uma permissão de Deus. Jesus está permitindo isso. Paulo teve esse entendimento e ele diz assim, olha, porque não receberam, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes permitirá a operação do erro. Entende? Para que creiam a mentira. Deus lhes permitirá a operação do erro para que creiam a mentira. Então o reinar do diabo é uma permissão de Deus, porquanto os homens lhe deram as costas. Aí ele diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então aqui nós temos um cavalo amarelo no final, que significa morte. E diz que o que o seguia? O inferno. Ou seja, um período de pouquíssima salvação. Haverá salvação na grande tribulação? Aqui estamos falando de grande tribulação. Permissão de Satanás reinar. Haverá salvação? Sim. Porque João contempla homens chegando no céu, vestes brancas salpicadas de sangue, e o anjo pergunta para ele: João, quem são esses aí? Ele diz: Senhor, tu sabes. Aí o anjo diz assim: esses são os que vieram da grande tribulação. Então nós identificamos que aqui nesse período ainda haverá, mas as vestes estavam salpicadas de sangue. Eles não foram, simplesmente eles não são qualificados como aqueles mártires que estão debaixo do altar clamando por justiça. Até quando, Senhor Deus justo e vingador, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqueles mártires que nós vamos ver futuramente debaixo do altar clamando, é uma classe que morreu pelo Evangelho de Cristo, diferente desses que morreram na grande tribulação. Esses que morreram na grande tribulação, primeiro eles foram rejeitados. Eles deveriam ter subido no arrebatamento e não subiram. Então eles não são mártires.
O galardão deles não será como os outros. Eles escaparam pelo fogo. Eles não fizeram obra nenhuma. Toda a obra deles até a data do arrebatamento, tudo que eles poderiam ter de galardão, foi anulado, foi cancelado. Se não tivesse sido cancelado, eles teriam participado do galardão do arrebatamento, teriam subido com a igreja. Eles não subiram. Todas as obras deles, de 30, 40, 50 anos, seja lá quanto tempo eles se disseram cristãos, todas as suas obras caíram por terra. Eles recomeçaram do zero na dispensação do reinado do anticristo. Então eles escaparam pelo fogo, como Paulo diz, né? Pelo fogo. Eles caíram na real. Caramba, a igreja foi, eu fiquei. E eles tiveram que se esforçar e confessar Cristo e botar a cabeça na guilhotina, sentar na cadeira elétrica e por aí afora, para não perder pelo menos a sua salvação. Ainda tiveram uma grande recompensa, né? Vestes brancas salpicadas de sangue. Eu identifico nisso aí algo bonito. Algo bonito. Deu a vida pelo Evangelho, deu a vida por Cristo, mas não é um mártir como os da outra dispensação. São um tipo de mártir mais diferente. O galardão dos primeiros é bem maior do que o deles. O de Pedro então, né? Hã? O de Pedro então, né? O galardão de Pedro, né? Exatamente, é muito diferente. Pedro, ele deu a vida pelo Evangelho, ele deu a mocidade dele, deu tudo para o Evangelho, depois foi martirizado. Esses daqui não, esses daqui perderam tudo e escaparam. É diferente. Isso aí nós poderíamos dizer que são os crentes que o azeite dele não estava transbordante. Exatamente, eram cristãos, mas como diz a parábola das 10 virgens, o azeite não era transbordante. Aí aqui nós vemos cavalo amarelo, tal, o seu cavaleiro, a morte, o inferno seguia. Período de pouca salvação, pouquíssima, porque o diabo está reinando, cercando tudo que é nível da sociedade, dominando tudo, e está matando aí que não tem nem como calcular. Ninguém escapa, porque o reinado do anticristo diz que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e esses 10 chifres representam um domínio total sobre a terra. O diabo governará com uma tremenda sabedoria. É as 7 cabeças, tá? E 10 chifres, ou seja, ele terá todo o domínio político das nações na sua mão. Quem vai escapar disso? Escaparia se o Espírito Santo estivesse sobre a terra, mas não vai estar. Se o Espírito Santo estivesse sobre a terra, ele faria como fez com Filipe, arrebatava Filipe de um canto para o outro. Faria como fez com Elias, arrebatava Elias de um canto para o outro. Mas e agora que o Espírito Santo não está na terra? Você tem que fugir com o seu próprio calcanharzinho, seus próprios pés. Quem vai escapar do império do anticristo? Internet está aí, celular está aí. Tu soltou uma palavra diferente da filosofia do anticristo, camarada no celular manda aí na tua casa para examinar a tua vida. Aí chega lá, acha uma Bíblia na tua casa, acabou a tua vida. A internet também, né? Internet, todos os meios de comunicação, está tudo contribuindo para isso. Irmão, é bom escapar antes. Depois não adianta nem fugir para os telhados, nem para canto nenhum. Mas foi aquele que recebe o sinal da besta, né? Na mão direita, o sinal da peste. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, ele diz: foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Né? Isso aqui representa as ações demoníacas, as enfermidades serão terríveis. Hoje nós não vemos pessoas enfermas por causa de influência diabólica. Várias pessoas enfermas por causa de... Tem muitas pessoas que morrem de pneumonia, que não tem nada a ver com pneumonia. Foi uma ação demoníaca que dá todos aqueles sintomas. Pessoas morrem do coração, mas não tem nada a ver com o coração. Tanto que vai lá no médico fazer um exame, você não tem nada. Os aparelhos não detectam o que a pessoa tem. E aqui nesse período está representado isso por meio das feras da terra. Essas feras da terra representam os demônios. Porque lembra que Jesus estava no deserto e a Bíblia diz que ele estava entre as feras e os anjos o serviam? Diz Marcos.
Ele estava entre as feras e os anjos o serviam. Ele está em meio à tentação do deserto. E os demônios se preocupando como influenciar contra ele, até que Satanás se apresenta. Tu não és o Filho de Deus? Então que ele está entre as feras, e assim vai acontecer nesse período aqui. Os demônios vão estar atuando de uma maneira nunca vista antes. Por que nunca vista antes? Porque hoje todos os demônios não estão soltos. A Bíblia fala que uma grande parte deles está num lugar chamado abismo. E diz que vai chegar uma hora, nós vamos ver mais para frente, que esses demônios serão soltos. E eles sobem como gafanhotos gigantes e escurecem o sol. Sol é símbolo da glória de Deus. Então quer dizer, a glória de Deus que deveria resplandecer sobre a terra será ofuscada por uma permissão do próprio Deus. Por quê? Porque quem dá a chave para liberar os demônios que estão no abismo é o próprio céu. Nós vamos ver isso no texto. Esse esclarecimento aí é a respeito da glória de Deus que deixou de ser manifestado sobre a terra. Uhum. Ou vai haver impedimento na passagem do raio solar? Não, isso aí é um símbolo espiritual. Não vai haver um impedimento. É um símbolo de que a glória de Deus será ofuscada por uma manifestação muito grande de demônios. Não que o diabo, com a força dele, vá ofuscar a glória de Deus. Mas como nós vamos ver no próprio texto, é a permissão. Quem é que está abrindo os selos? São 7 selos, né? Aqui nós estamos vendo só o quarto, ainda tem mais 3 para abrir. Quem está abrindo os selos? É o próprio Cristo. É Ele que está permitindo uma situação. Agora, você reparou que cada selo tem a manifestação de um ser vivente? Você reparou? Né? Quando viu o cordeiro, um dos 7 selos, os 4 seres viventes estão. Então eis um cavalo branco e tal. Você viu que vi quando o cordeiro abriu um dos selos e ouvi 1, 2, 4 seres viventes. Depois você vai ver o segundo ser vivente, o terceiro ser vivente e o quarto ser vivente. Ou seja, esses seres viventes estão incluídos na revelação da situação. É justamente o que nós temos, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles revelam tudo isso ou não revelam? Se você ler Mateus 25, ler Mateus 24, você vai ver Jesus revelando toda essa situação. E os seres viventes estão incluídos aí. É a própria palavra, né? O quinto selo você vê que ele é bem grande. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham... Agora já não entra mais o ser vivente aí, mas agora já vem uma outra situação. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor Santo verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Observa aí nessa primeira parte que está falando da manifestação de mártires que estão numa posição de destaque, né? Debaixo do altar de Deus. É um lugar extremamente íntimo, um lugar que foi conquistado com muito sacrifício, certamente, ao ponto de serem mártires. E diz aqui que eles estão pedindo justiça. Até quando, verdadeiro e tal, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E diz que eles deveriam repousar até que se completasse o número dos seus conservos que iam ser mortos, igualmente eles foram. Só que este período aqui está sendo reportado a quando? Aonde? Nós estamos falando de grande tribulação. Então quer dizer, está mostrando que até lá no período da grande tribulação ainda estará sendo preciso completar-se
o número dos mártires. Irmão, ainda tem muito crente para morrer. Ainda tem muito crente para morrer. Todo dia, se você ligar a internet, acessar portas abertas e procurar saber sobre a Coreia do Norte, você vai ver horrores indescritíveis. Em Cuba, coisas estão acontecendo terrivelmente. No mundo inteiro, o Brasil é esse mamão com açúcar porque as igrejas fizeram aliança com os políticos, deixaram de ser verdadeiras, venderam o púlpito para Satanás. Mas aonde os cristãos estão querendo viver genuinamente a palavra de Deus e não abrem mão dela como soberania, a coisa está pegando fogo. E no Brasil também a coisa vai pegar fogo, pode acreditar que vai. Não com todos, não com os assembleianos, não com o batista, não com eles, mas com a gente vai. Mas com a gente vai pegar muito fogo. Porém, o nosso galardão está assegurado. Então aqui você vê, é um período em que a Bíblia já nos está reportando a um período de grande tribulação. E ali Deus está falando para os mártires que clamam por justiça, por vingança, está falando para eles repousarem. Porque ainda tinha gente para ser morta. Está falando lá no final. Num período que nós ainda vamos entrar. Só para você ter uma ideia do que ainda tem que vir aí pela frente. O sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então você vê a coisa como ela vai inflamando, até que Cristo se manifeste. Aqui está falando o sexto selo, a manifestação do homem, é o sexto selo, 6 é o número do homem. Jesus Cristo vai se manifestar novamente como homem sobre a terra. Você vê que o céu se enrolou como um pergaminho, quer dizer, o referencial do universo deixou de existir, porque o resplendor da glória de Deus é manifesto. Aqui diz, vou repetir para atentar alguns fatores aqui: sobreveio terremotos, tal, as estrelas do céu caíram pela terra. Não é nada a ver com estrela, o que nós conhecemos como estrela. Já vimos na simbologia que estrela é símbolo de demônios. Lembra que o diabo disse assim: olha, eu colocarei o meu trono na banda do norte e acima das estrelas dos céus, estrelas de Deus, me colocarei. A intenção dele não era reinar sobre estrela, era reinar sobre os anjos. E nós vemos aqui quando a manifestação de Cristo, nesse capítulo, as estrelas caem do céu. Paulo diz que o diabo, nosso adversário, ele habita nas regiões celestes. O diabo, o reino do diabo não é na terra, é em regiões celestes. E ele está trabalhando sobre a terra, mas ele não tem trono na terra. Não tem trono na terra. O reino dele não está limitado na terra. Isso é ilusão as pessoas pensarem. Ele age na terra, ele passeia sobre a terra, ele faz tudo sobre a terra. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas o reino dele não está estabelecido na terra. O reino dele está estabelecido nas regiões celestes. E Paulo fala: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades que habitam nas regiões celestes. E é isso que nós temos entendido realmente. O diabo não estabeleceu o reino na terra. Ele usa os homens para fazer os seus males aí, mas o reino dele não está estabelecido na terra. Ele não pode estabelecer um reino espiritual no mundo físico. Tanto que quando Cristo se manifestar, o sexto selo é o selo do homem, e Cristo se manifestará como homem. Aí sim, ele manifesto como homem, estabelecerá um reino sobre a terra. Porque terá um corpo carnal, aquele mesmo que ele ressuscitou. Então ele estabelecerá um reino sobre a terra.
Mas o diabo não pode estabelecer um reino sobre a terra. Quando que o diabo poderá estabelecer um reino sobre a terra momentaneamente? Quando ele estiver reinando através do anticristo. Aí vamos ver a influência dele sobre a terra, de uma maneira inigualável, porque ele vai estar possuindo uma pessoa completamente entregue aos seus desígnios. É o 666, que não tem nada a ver com tatuagem nem na mão nem na testa. Não tem nada a ver com chip. A era do chip está aí arrebentando. Não tem nada a ver com chip, nada. Está descartada a possibilidade de chip. Tem gente por aí falando, o chip isso, o chip aquilo. Chegaram à conclusão que o chip tem que ser colocado ou na mão direita ou na testa, por causa da eletricidade estática que automaticamente o recarrega. Tudo bem a tecnologia, mas o chip não é o sinal da besta, não tem nada a ver. O sinal da besta é algo espiritual e não físico. Porque eu posso mesmo com um implantado em mim, na pele, um sinal físico, um chip, ainda assim a minha confissão pode ser de que Jesus Cristo é o Senhor? Pode. Então não tem nada a ver. Porque é pela minha confissão que eu sou salvo ou condenado. O que me interessa botarem na minha cabeça um capacete de aço se não conquistarem o meu coração? O meu coração é que diz o meu caminho. Então o chip não tem nada a ver com o sinal da besta. Isso está descartado. Estude, medite. Isso aí é ilusão de pastor que está querendo, sei lá o que, espaço para fazer sensacionalismo. Mas a realidade não é essa. O sinal na mão e na testa significa mão direita. É quando você presta serviços para. Quando você presta serviços a alguém, alguma situação. O sinal na mão direita significa a sua destreza em prestar serviço para o reinado do anticristo. Aí a sua confissão será anulada. Porque quando você presta serviço, você tem que abrir a sua boca e falar. Se você fala de acordo com a filosofia do anticristo, você está se condenando. E o sinal na testa também significa testa, mente. Significa você estar com a sua mente completamente comprometida com o reinado do anticristo e aceitar toda a filosofia dele de trabalho. Isso aí vai ser moleza para os assembleianos, porque eles já aceitaram as leis do Congresso. Tem uma revistinha de escola dominical que me trouxeram. Qual era o ano, irmão? 2006. De 2006, recente. Uma revistinha das Assembleias de Deus de 2006. Um cidadão, um palhaço, intitulado escritor, comentarista. O camarada vende a igreja completamente para a política. E há tanta contradição, tanto lixo naquela revista. Por quê? Então as Assembleias de Deus vão apoiar gloriosamente o reinado do anticristo. Porque o anticristo, se eles hoje apoiam Paulo Maluf, que até ficou preso, né? Com um filho. Se eles apoiam Paulo Maluf, se eles apoiam Garotinho, apoiam Cabral, não sei o que é Cabral, Sérgio Cabral, César Maia, se eles apoiam esses camaradas que são cegos administrativamente, que dirá do reinado do anticristo? O cara é um crânio. O anticristo vai ser expert em administração. Por isso que a Bíblia diz que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. O camarada vai ser o máximo. Imagina, a Assembleia de Deus vai apoiar esse camarada com tudo que é tapete vermelho que existir. Então, o selo na testa, que a Bíblia fala, não é chip, é submissão mental ao reinado do anticristo. Inclusive tem alguns pastores aí maçom, né? Pastor maçom? Pensa que é pastor e é maçom, né? Eu não sei se é verdade mesmo, mas eu ouvi falar que o Túlio Barros era maçom. Nós estamos com um projeto aí. Túlio Barros era maçom? Eu ouvi falar, também ouvi, mas né, tem alguns que nós sabemos que realmente eram, e outros nós ouvimos. Teve um caso lá que tinha um pastor que sentava lá do lado dele, e aí tinha um pastor que sentava do lado dele, né, na cadeira que foi lá na frente. Então chegou um amigo dele da maçonaria e ele pegou e pediu ao pastor
casado e tal, ceder aquele lugar para aquele amigo dele, maçom. Aí aquele pastor levantou, sentou lá no banco da igreja e aquele maçom sentou do lado dele lá. Bom, então aquele pastor tomou uma decisão de nunca mais sentar ali. Ele passou a sentar só no banco. então, Aí desconfiaram por causa disso, desconfiaram que ele era. porque sabiam que o outro era realmente, né? É. Um camarada que é maçom e tem espaço para sentar nas cadeiras do ministério, está provado que isso aí já não é nem mais uma igreja. Dada pelo pastor da igreja, o pastor presidente, que era o pastor presidente da igreja. Vamos ver então se a gente consegue concluir aqui como que ficou. No 6º selo, Jesus vai se manifestar como homem. Por isso está no 6º, né? Ele mesmo abre o selo para a própria manifestação dele. E diz que as estrelas cairão do céu pela terra. Uma estrela é infinitamente maior do que a terra, pelo que não tem condições da estrela cair na terra. Então nós detectamos que a questão é alguma simbologia espiritual. Sabemos que estrela é símbolo dos demônios, né? Tu que debilitavas as nações, ó estrela da manhã, filha da alva. Está falando de quem? Do diabo, né? Estrela da manhã, filha da alva. É a referência de Isaías 14 e Ezequiel 28, a respeito da queda de Lúcifer. Então, a estrela cair do céu significa que a manifestação de Cristo vai fazer com que seja destronado o reino satânico, que segundo a visão de Paulo, habita nas regiões celestes. Nós vemos que a Bíblia fala em primeira mão sobre 3 céus. Paulo diz que conhece um homem que foi arrebatado ao 3º céu. Nós sabemos que este primeiro céu é o que nós estamos envolvidos. Todo o sistema de galáxia, né, planetas e tudo isso aí, Via Láctea, essas coisas que os cientistas têm falado a nível de astronomia, está no primeiro céu. E nós estamos dentro dele. O 2º céu seria onde está o trono de Satanás, a sua organização no 2º céu. E no 3º céu começam as revelações do paraíso para a glória de Deus. Porque Paulo diz que conhece um homem que foi arrebatado ao 3º céu. Então, se ele frisa ao 3º céu e diz que esse homem viu coisas inefáveis da parte de Deus, que ao homem não era lícito falar, então significa que do 3º céu para frente começam revelações das coisas de Deus. E do 2º céu está o reino do diabo, e no 1º céu foi o espaço que Deus deu ao homem. Quando Deus disse para Adão, domine sobre tudo e sobre toda a obra da criação, estava se referindo apenas ao 1º céu. Aqui diz: então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. O que é monte? Monte, além de significar presença de Deus, monte, quando Isaías fala da profecia de Cristo retornar, quando Isaías fala disso, ele fala que Jesus seria posto para levante dos vales e abatimento dos montes e outeiros. Ou seja, monte aí também significa os que têm posição na sociedade, os governos, os líderes, esses que têm posição de destaque, os que mandam e desmandam, os que pensam que são dono do mundo, os que acham que são intocáveis. E ilhas também representam os povos. Isso aí você vê abundantemente. Agora, aqui diz que foram removidos do seu lugar. E entram que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Se assenta no trono, é Jesus vindo estabelecer o seu trono. E diz que ele tem ira. Ele tem ira, ele não vem para julgar.
porque chegou o grande dia da ira deles, no plural. E quem é que pode suster-se? Então vemos aqui no final desse capítulo 6, a manifestação de Jesus Cristo em homem, assentado num trono em Jerusalém. E ele vem realmente para julgar e para jogar por terra. E aí Zacarias capítulo 14 diz que a carne dos inimigos será consumida assim num instante, em que os mortos demorará 7 meses para serem sepultados. Pastor, esses que ficaram com medo são os que se entregaram ao anticristo, né? Sim. Então eles vão ter consciência de que eles estão fazendo isso com Deus. Sim, porque a filosofia da vinda de Cristo é um mito. O que acontece? O mundo hoje está trabalhando para que o Messias venha. Existe um nome que nós conhecemos popularmente, mas na verdade a palavra é parecida, mas só que a gente, de tanto falar, Maitreya. Quem já ouviu falar do Maitreya? O Maitreya é o Messias da nova era. Quem já ouviu falar em nova era? A nova era, ela tem uma filosofia semelhante àquele negócio de meditação, yoga, né? Muita gente acha que yoga é algo inocente, não sei o que, é só uma meditaçãozinha. Poxa. Os mantras, já ouviu falar nos mantras? Yoga, mantras, é isso aí. Então, a nova era, o que é a nova era? Uma nova ordem mundial que está se estabelecendo através dos Illuminati. Você sabe quem são os Illuminati? Hã? Uma sociedade secreta, é a maçonaria, né? A maçonaria também está mudando seus rótulos, mas por dentro é tudo sepulcro caiado, não muda nada. Eles mudam o nome, mas por dentro é a mesma coisa. Então a nova era, a nova ordem mundial, que começou a ser revelada em 1975, ela está projetando dominar o mundo. E eles dizem o seguinte: bom, agora que o cristianismo, que tem como símbolo um peixinho, ficou para trás, porque nós saímos da era de peixes e entramos na era de aquários. Então eles falaram, é a hora do nosso Messias se manifestar, porque a era do cristianismo passou, né? Pelo estudo dos zodíacos, a era do cristianismo passou, entrou a era de aquários. Então é hora do nosso Maitreya, o nosso Messias, se manifestar e reinar, e expulsarmos e acabarmos com o cristianismo. Então eles estão esperando o Messias, e dizem eles que assim como nós cristãos estamos esperando por um Messias, eles também estão. Só que nós estamos enganados nesse Jesus que vem. Na verdade, o que nós chamamos de Jesus é o Maitreya que vem. Quem é o Maitreya? É o anticristo, que governará o mundo todo com a nova ordem mundial. Hã? É o falso, é justamente o cavalo branco de Apocalipse. E a filosofia deles é toda de paz. Mas para que essa paz seja implantada, já está decretado. O Deus do cristianismo e os cristãos têm que ser banidos da face da terra. Nós sabemos que isso vai acontecer mesmo. Quando? No arrebatamento da igreja. O que eles vão fazer? O que eles já estão fazendo? Se você entrar numa das sessões da nova era, você vai vê-los pregando sobre seres... Você já ouviu falar em OVNIs, né? Objeto voador não identificado. Seres de outro planeta. E eles dizem o seguinte: a nova ordem mundial será implantada, mas aqueles que não aceitarem a nova ordem mundial serão raptados por OVNIs para outros planetas. Justificaram o arrebatamento da igreja. Muita gente vai acreditar neles, porque eles estão dando uma explicação. E hoje, você não vê objetos voadores para tudo que é canto? Vê. Eu já vi objeto voador não identificado. Eu já vi mesmo, eu vi uma nave imensa. Só que existe uma diferença entre você ver algo e você saber o que viu. O que eu vi não era físico. O que eu vi era espiritual. O que eu vi, você quando vê um avião voando, ainda mais aqui tem um aeroporto logo ali que ele faz assim, um contorno.
Quando você vê o avião vindo, que ele reduz a velocidade, você sente a pressão da camada atmosférica no avião. Tudo que é coisa física que está no ar, você sente que ele está influenciado por uma pressão atmosférica. A nave que eu vi não sofria influência nenhuma pressão atmosférica. Ela se movia como se ela não estivesse no impacto do ar. Isso me foi mostrado na hora que eu vi. Aquela nave passou assim, imensa, algo imenso. Eu vi, caramba, não sofreu pressão atmosférica. E eu não sabia nada sobre essa história toda. Isso aí eu já só fui entender depois. A NASA, ela tem um radar em que ela detecta objetos voadores não identificados. Só que no radar da NASA, ele detecta assim, ó, coisas que partem daqui para cá. Aqui formando praticamente um ângulo reto, 90 graus. Só que a velocidade com que eles vêm aqui, vamos dizer 100 km por hora. Eles daqui para cá, eles continuam com 100 km por hora. É registrado que aqui neste ponto, eles estão com 100 km por hora. Detonaram Newton. As leis de Newton, o princípio de inércia. Impossível. Se um corpo físico, vem a 100 km por hora e resolve tomar outra direção, outro sentido, ele tem que parar. Aqui a velocidade dele tem que ser 0 km por hora. Obrigatoriamente, dentro da lei da física. Obrigatoriamente. Se ele não quiser parar, ele tem que fazer uma curva. Tem que ter uma curva. Se não quiser parar, tem que ter uma curva. Não é assim? Você quando vem dirigindo, não é assim que você faz? Você entra numa curva a 80 por hora? Desde que não me convide como carona, pode entrar. Né? Porque vai capotar, meu irmão. Não tem jeito. Então, a NASA detectou objetos voadores não identificados. Só que falou assim, ué, impossível. Como é que pode isso? Vem a 100 km por hora e aqui está com 100 km por hora e parte para outra direção a 100 km por hora. Sem sofrer nenhuma influência das camadas atmosféricas, nenhuma pressão do ar, porque não são corpos físicos. O corpo físico sofreria, mas os corpos espirituais não sofrem. Então, a nova ordem mundial está dizendo que nós cristãos seremos raptados por objetos voadores não identificados. A você, um bom passeio. Amém, meu irmão? Mas eles dizem, saímos da era de peixes e entramos na era de aquários. Quando eu os vi dizendo isso, eles disseram assim, eu disse assim para eles, coitados, ele não esperava que eu ia entrar também na era de aquários. Amém, meu irmão? Porque João Batista, ele faz a transição de uma era para outra. E esse é o nosso ministério. Nós estamos fazendo a transição do tempo da graça para o tempo do reinado do anticristo. Então nós vamos entrar também na era, já entramos na era de aquários. As igrejas caíram exatamente como a nova era previu? Caíram. Saímos da era de peixes e a igreja caiu exatamente como a nova era tinha previsto. Você entende o valor que você tem para Deus? Você entende o valor que você tem para Deus, meu irmão? Deus não tem mais com quem possa contar. Ou você se levanta ou já era a igreja. Amém? Alguma pergunta para encerrarmos? Pastor, então essa transição da era de peixe para aquário é uma verdade científica? É uma verdade científica e a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou as constelações e os luminares para sinais de tempos e eras. É uma verdade. Cada nascimento o universo está numa posição diferente. Então realmente não tem nada a ver com astrologia. Não tem nada a ver com astrologia. Estão falando de coisas divinas. Então realmente o tempo da igreja acabou, né? O tempo da igreja acabou. Por isso a era da igreja é encerrada agora no século 21. A igreja é encerrada agora. A era de peixes realmente foi para trás. Já era, ela acabou. A igreja vai ser consumada agora no século 21. Isaac Newton, o tal das 3 leis, né? Ele previu que a igreja, que Cristo retornaria para os judeus também no século 21, em 2060. Não haverá mais séculos
após 21 não, após 21. Haverá novos séculos, partindo de um ponto. O ano zero recomeçará com a vinda de Cristo. O ano zero. Dali para frente vai se contar mais 1000 anos. Amém? Ficamos por aqui então em nome de Jesus. Vamos falar com Deus agradecendo nesta manhã. Amado Deus, bendito Pai, nós te glorificamos. Te bendizemos, te exaltamos. Ó Deus, a ti toda honra, glória, louvor e adoração. E nós te pedimos, Senhor, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau. Nós queremos e precisamos e dependemos de ti para sermos guiados pelo caminho eterno. Não nos deixes confundidos, nem que os inimigos triunfem sobre nós. Abençoa a nossa mente, renova os nossos conceitos. Dá-nos graça e mover do Teu Espírito para irmos à Tua Palavra e recebermos de Ti a revelação. Não nos deixe andando, ó Deus, naquilo que nós pensamos, porque há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final é caminho de morte. Por isso, aloja em nosso espírito aquilo que é revelação do Teu, pois a Tua Palavra é que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tu ainda tens, ó Deus, um propósito com a Tua igreja nesses últimos anos sobre a terra. Ó Deus, Tu ainda podes, Senhor, alcançar milhares e milhares e milhares. Tu ainda tens vidas com as quais Tu possas contar. Derrama sobre nós porção dobrada do Teu Espírito. Capacita-nos. Eis os 4 cantos da terra, Senhor. A expectativa da criatura geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eis-nos aqui, Deus. Abre-nos as portas. Dá-nos graça sobre graça, pois sem Ti nada podemos e nada queremos fazer. Portanto, ajuda-nos a cumprirmos o Teu plano, o Teu propósito. Nesta manhã nós Te glorificamos, pedindo a Tua graça sobre graça. Em nome de Jesus rendemos a Ti toda honra, glória, louvor e adoração, pois Tu és o único que pode receber essas coisas, como está escrito, Senhor. Ao Cordeiro toda honra, glória, louvor e adoração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos em paz em nome de Jesus.